vou contar e partilhar com vocês. Então eu entendo que esse momento é um momento de diálogo mesmo, então é um momento de partilha, que vocês também, por favor, né, tragam as suas experiências, tragam os processos que a gente possa estar fazendo essa reflexão de forma conjunta. E a experiência dessa tecnologia, e eu vejo sempre que essa palavra tecnologia ela também é muito desafiadora, né, quando nós vamos buscar trazer essa ideia da tecnologia, e eu gostaria que a gente também fizesse essa construção ou desconstrução, né, desse conceito da tecnologia, desse processo que envolve essa atuação nos territórios, né, diversos territórios, possibilidades de atuação no território, a partir da experiência do mapa social, e essas incidências políticas, né, de trabalho articulado em rede, retomando, né, essa possibilidade do fortalecimento do diálogo, da atuação coletiva. Então, hoje a tarefa é justamente contar, né, um pouco dessa experiência e trazer aqui alguns elementos que envolvem esses desafios colocados para nós, né, nesse contexto de trabalho com territórios, trabalhos que a gente possa daí, de fato, estabelecer algumas conexões dentro de uma perspectiva de rede, dentro de uma perspectiva de educação popular, que eu também sei que vocês já fizeram diversos e múltiplos debates aqui nesses ciclos, né, de encontro do CEPAT. Bom, quando a gente fala dessa experiência do mapa social, opa, deixa eu ver, será que eu tô... Vem aqui mesmo? Me ajude, porque, nossa, falar de tecnologia é bom, né? Daí agora usar ela ali, daí vira e mexe, a gente acaba tendo... Qualquer coisa eu conecto ali eu conecto o meu... Será que foi? Ah, foi por conta disso. Pronto, resolvido, aí. Não, tudo bem. Vamos lá. Agora tá passando toda. Passou toda. Agora passou demais? Opa! Vamos voltar aqui. Mais um e mais um. Vamos lá. Então, o que eu pensei de nós dialogarmos dessa manhã, né? Da gente conseguir, assim, trabalhar um pouco nessa dimensão do conceito de tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, o que é essa abordagem voltada à tecnologia? E eu gosto muito de esmiuçar algumas terminologias, porque quando a gente fala em tecnologia, a tecnologia também tem esse caráter, né, de ter diversas formas da gente entender a tecnologia. Então, especificadamente aqui a gente vai estar tentando trabalhar sobre esse conceito, também trabalhar sobre o conceito de tecnologia social, o que é uma tecnologia social, e nessa tecnologia social, nesse contexto de trabalho com coletivos, né? Também eu pensei da gente estar comentando especificadamente nessa experiência do mapa social nos territórios, né? Que hoje, pelo Núcleo de Direitos Humanos, pelo curso de Serviço Social, eu acabo tendo aproximação com essa experiência de atuação daí do mapa social, em 3 territórios, que acaba sendo um território da Borda do Campo, São José dos Pinhais, o território da Caximba, que acaba sendo, né, uma região que acaba sendo limítrofe, né, com o Araucária e Fazenda Rio Grande, e também na região que nós chamamos de SIC-Sul, mas na verdade no território da 29 de março, né, da onde ocorreu aquele incêndio no final do ano passado, e que nós também estamos no momento de aproximação e contando, né, sobre esse processo que envolve essa dimensão da praxis nesse território e trazendo mesmo essa perspectiva a partir do que acaba sendo a finalidade do trabalho aqui hoje, né, da gente também identificar nós, enquanto profissionais que atuamos, né, em diversos contextos, como que a gente também pode utilizar de algumas ferramentas, de algumas metodologias para atuar nesse contexto dos territórios, para atuar nesse contexto que envolve o processo de corresponsabilidade, quando nós falamos dessa dimensão do mapa social, né, dessa partilha de planejar, dessa partilha de monitorar os processos de ações coletivas no contexto do território. E daí, logicamente também, né, eu pensei que a gente pudesse, né, no último momento, como também eu entendo que não só como enfim, né, um relato aqui também dessa experiência, de falar dessa dimensão dessas ferramentas que envolve o mapa social, que a gente fizesse um momento de oficina, um momento assim que a gente conseguisse trazer, né, por meio de um painel, e daí a gente trouxe material aqui para a gente produzir um painel, como que a gente também consegue identificar algumas possibilidades de atuação em territórios e também até na perspectiva da tecnologia social. Daí a gente também está fazendo essa discussão, essa construção de forma conjunta. Vocês topam? Topam? Então, vamos nós. Então, vejam, né? Como eu comentei com vocês, a ideia aqui foi a gente tentar fazer uma reflexão sobre essa discussão do conceito da tecnologia. Quando a gente
fala, assim, pergunta relacionada à palavra tecnologia, me conte, assim, o que acaba sendo geralmente na ideia de vocês? Quando a gente fala de tecnologia. Mas tecnologia digital. Hoje é muito forte, né? É muito forte essa ideia da tecnologia digital, até o que está voltado, né, ao nosso processo dessa era informacional, que acaba sendo uma dinâmica tão distinta, né? Assim, da história do uso permanente dos celulares, e o celular, né, assim, fazer parte da nossa vida, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, desde da organização da nossa vida, das formas de interação, a tecnologia social acaba sendo muito presente, né, nesse momento nosso, e que acaba, de fato, sendo uma tecnologia que a gente usa de uma maneira, enfim, né, muito veemente, né, nas nossas relações cotidianas. Acho que é inovação também. Tecnologia remete para inovação. Sim, acaba tendo esse caráter, né? E é bem isso que a gente vai tentar fazer esse link aqui, né? Nessa discussão da tecnologia. Oi? Resolver problemas, né? Na hora que a gente fala da tecnologia, é justamente isso, né? A gente tentar resolver problemas, que muitas vezes, né? Problemas que envolvem essa discussão de problemas em massa, problemas coletivos, problemas pessoais também, né, problemas de determinados grupos. Então a tecnologia, ela vem, né, com esse caráter. Quando a gente vai tentar esmiuçar, né, o que é o significado da tecnologia, a gente vai perceber que ela está relacionada realmente, assim, né, nesse processo da inovação, nesse processo do resolver problemas, nesse processo que envolve as diversas tecnologias distintas, né, que são tecnologias digitais, tecnologias dentro do âmbito da indústria, tecnologia dentro do âmbito, né, do que envolve daí o sistema informacional. Então a gente vai ver diversas facetas, né, que vão se manifestando dentro desse caráter da tecnologia. Também buscar soluções para problemas, né? Perfeito, né? Perfeito. Acaba sendo muito isso, né? A gente pensar na tecnologia enquanto processo que envolve, porque eu gosto muito desse autor, o Verasto, né, que quando ele vai falar da tecnologia, ele vai estar trazendo justamente essa perspectiva da história do ser humano, né? Quando a gente vai falar da tecnologia, está muito arraigado, né? Assim, como que na nossa perspectiva histórica, a gente, né, enfim, há milênios a gente acabou pensando na tecnologia da construção de uma roda, né? Na tecnologia da construção de uma roda, que foi uma inovação, e essa inovação, ela nos trouxe, né, processos transformadores, né? Transformadores na nossa experiência, tanto do que envolve daí, assim, as relações, algo que foi inovador, algo que daí assim acabou tendo, né, toda uma utilização por muitas pessoas. Então a tecnologia, ela tem essa característica, né? Ela acaba tendo essa característica, e daí assim, a ideia é justamente a gente tentar construir um pouco como que envolve essa discussão dessa possibilidade de a gente entender essa palavra tecnologia, porque justamente foi isso, né, que nos foi proposto, de falar sobre essa tecnologia de incidência de trabalho com territórios e coletivos. Então, assim, né, trazendo esse conceito, que daí eu não pego só o Verasto e o Carreira também, a gente vai conseguir buscar estabelecer essa discussão da tecnologia baseada nesse conjunto organizado e sistematizado de diversos conhecimentos, né, e esses conhecimentos, eles possibilitam a construção e a reconstrução constante das relações, né, porque quando a gente fala da tecnologia social, é revolucionário mesmo, né? É revolucionário. Ontem encontrei uma amiga e ela estava comentando, ela estava super admirada que ela comprou uma impressora, e a impressora, na hora que ela utiliza a impressora do celular mesmo, já pede direto para imprimir. Ela achou aquilo sensacional, né? Eu falei, olha, não é que é mesmo, né? Porque, enfim, a gente vai vendo esses processos de inovação e as possibilidades que se tem, né, dessas tecnologias, que de fato vão, né, sendo recursos que acabam sendo utilizados também para fazer esse processo da sistematização de conhecimentos, mas também de uso, né, de uso específico para as nossas vidas. Então, assim, quando a gente fala desse conceito de tecnologia, entender, né, que essa tecnologia, ela vem desse caráter do saber fazer, mas muitas vezes também voltado à dimensão dessa razão do saber fazer. Quando a gente fala dessa razão do saber fazer, justamente está atrelado a como que a gente busca criar, transformar, né, assim, ao que está colocado na nossa realidade. E daí a gente vai entender esse conceito da tecnologia numa dimensão mais ampla, né? Esse conceito de a gente buscar esse processo de transformação, de criar e de agir, né, voltado ao conhecimento aplicado, porque a tecnologia, ela tem muito esse caráter também, né, de ser o conhecimento que a gente aplica. Então, assim, justamente essa tecnologia, esses conhecimentos que nós aplicamos através de diversos instrumentos criados
através da história, para satisfazer as nossas necessidades, né? E as necessidades não só pessoais, mas as necessidades coletivas. Então está muito relacionado a essa dimensão. Tudo bem, gente? Bora? E daí, eu queria entrar especificadamente nessa discussão do debate, que acaba sendo um debate mais recente, né, que vem, enfim, nas últimas décadas, quando a gente trata do conceito de tecnologias sociais. Né, porque as tecnologias sociais, justamente, ela acaba tendo essa especificidade, né, de serem tecnologias, ou seja, né, um modo de fazer essa construção de conhecimentos sistematizados e aplicados, né, dentro de uma perspectiva que a gente vai estar trabalhando esse conjunto de técnicas, de metodologias, que são aplicadas e alteradas também, né, numa dimensão da interação com a população. E que essas soluções, elas vão buscar, né, a partir dessa realidade concreta das pessoas que vivem em um território, como que essas pessoas elas buscam tecnologias, metodologias transformadoras que representam esse processo de o fazer, né, o fazer aplicado dentro dos contextos dos territórios. Então, daí, assim, a ideia de a gente falar das tecnologias, né, e daí por isso que eu trago aqui esse caráter específico da tecnologia social, porque muitas vezes quando a gente vai falar de tecnologia, não tem jeito, né? Eu acho que isso é tão forte para a gente, a discussão da tecnologia social, digital, que muitas vezes a tecnologia a gente pensa muito mais nessa dimensão informacional e na hora que a gente consegue fazer essa desconstrução do conceito, a gente vê que todos os processos que envolvem essa inovação, essa sistematização do fazer dentro de uma perspectiva diferente, né, e principalmente isso aplicado no contexto dos territórios, isso acaba sendo dentro dessa perspectiva da tecnologia social, ou né, dessas possibilidades que a gente cria, faz, experiencia no contexto do território, algo inovador e que, de fato, a gente busca, né, também trazer essa lógica da disseminação. Porque a tecnologia ela também está muito voltada a isso, né? Quando a gente fala dessas experiências que a gente acaba criando, fazendo, mas também dentro de uma perspectiva que ela possa ser aplicada em diversos outros contextos, que ela possa ser replicada, né, de formas múltiplas. As experiências dessas tecnologias sociais, né, que vão até desde a perspectiva do que envolve as cisternas, né, no Nordeste, a grande diferença que faz essa tecnologia social das cisternas dentro desse contexto do Nordeste, enquanto uma forma que se tem de técnica, de métodos que buscam essa aplicação dessa interação, né, inovadora e que faz toda uma diferença dentro do contexto social. Isso acaba sendo, né, uma perspectiva de tecnologia social de algo que é criado, de algo que é produzido, de algo que né, assim, busca esse processo da melhoria das condições de vida da população e que tem esse caráter, né, de estar sendo, enfim, aplicado e replicado em diversos contextos. Né, então essa é a proposta de nós debatermos sobre essa perspectiva hoje, que é a produção do mapa social dentro dessa lógica de uma perspectiva de uma tecnologia social. Né, então vou contar um pouquinho de como que acaba sendo, né, essa experiência do mapa social e também assim como que acaba sendo também essa possibilidade de entender, né, esse saber fazer, né, dentro de uma perspectiva que ele tem essa relação direta nos trabalhos com territórios, nos trabalhos com coletivos, trazendo uma proposta sistematizada que pode ser aplicada em outros diversos contextos e que também, né, eu sempre trago a ideia aqui da tecnologia social, que ela vai sempre se aprimorando, como é a história do celular, né, do celular. A gente usava aqueles, bem no início, né, aqueles celulares enormes, que era para a gente conseguir estabelecer qualquer sinal, era o ó do Borogodó, né, porque daí acabava sendo bem difícil. E daí, assim, né, à medida que a gente vai experienciando esses processos, a gente também vai aprimorando, né. Então é um pouco nessa perspectiva que a gente vai estar trazendo o cerne do nosso debate aqui nessa manhã. Tudo bem, gente? Vamos lá? Então, trazendo essa discussão da tecnologia social, tem alguns autores que têm trabalhado nessa discussão da tecnologia social, trazendo alguns princípios que a gente precisa estar muito atento para a gente discutir e trazer os elementos do debate da tecnologia social a partir do momento que a gente entende que essa tecnologia social, ela precisa estar trazendo alguns elementos que são essenciais, principalmente nesse contexto específico do trabalho com territórios, né? Daí, assim, essa tecnologia que a gente vai estar abordando aqui é uma tecnologia social do saber fazer dentro de contextos com territórios, com, né, populações, grupos, né, diversos, múltiplos, né? Então, quando a gente fala da tecnologia social,
esses princípios eles estão muito aliados, né? A gente está buscando estabelecer a tecnologia social a partir dessa relação do saber popular, né, e da importância da gente estar valorizando o tempo todo o conhecimento das pessoas que vivem no contexto dos territórios, justamente porque são as pessoas que, né, sabem ali no cotidiano quais são as suas necessidades, daí a gente repete, né, a necessidade concreta e o que a gente precisa criar nessa necessidade concreta dessas pessoas que a gente vai estar buscando estabelecer essa relação. O processo de organização coletiva, então, quando a gente fala do princípio da tecnologia social, ela está relacionada especificamente desse contexto da organização coletiva, né? Então, a tecnologia social, ela desafia a gente estar valorizando e estar partilhando cada vez mais esses diversos conhecimentos, e que são conhecimentos múltiplos que vão se entrelaçando à medida que a gente vai, daí, assim, se aproximando em territórios. Então, quando a gente vai falar sobre a tecnologia social, ela alia saber popular, a organização coletiva e também a própria discussão do conhecimento técnico-científico, né? Como que a gente faz esse entrelaçamento de princípios que são princípios essenciais para a gente debater sobre a tecnologia social. Vamos voltar ali. Daí aqui também, né, assim, quando a gente fala do surgimento dessa tecnologia social, a gente vai ver que é aquilo que a gente trouxe, né? A tecnologia, ela vai, né, trazendo esse conceito de tecnologia que a gente sugere aqui, é uma tecnologia que surge desde a história, do início da história da humanidade, né? Mas a tecnologia, quando a gente fala dessa perspectiva da tecnologia social, a gente fala de processos que daí vêm de estudos, principalmente da década de 70 e 80, entendendo, né, como que possibilita esse encontro entre a experiência das pessoas e os problemas do seu dia a dia e o processo de soluções, que nem tu falou, né? Soluções inovadoras para os problemas sociais, né? E isso é por isso que eu acabei comentando no começo da nossa fala, isso nos exige, né? Isso nos exige um processo, assim, de fato, além da demanda, assim, da esperança presente e constante, mas quando a gente fala desses processos que estão relacionados a soluções inovadoras para os problemas sociais, a gente vê o quanto é interessante a gente perceber das possibilidades que vão se criando dentro dessas relações, da partilha do conhecimento, dessa organização coletiva, das possibilidades de uma construção em que nós possamos, daí, de fato, pensar em soluções de forma conjunta, porque daí um dá uma ideia, a gente vai vendo que essas ideias elas vão se somando e vão criando uma rede de corresponsabilidades, né? Então, nessa perspectiva que daí, quando a gente fala em alguns princípios, né, dessa tecnologia social, ela adota sempre um caráter de metodologias participativas, porque ele perpassa também essa ideia. Se são problemas comuns, se são problemas que estão voltados nesse âmbito social, a gente precisa partilhar esses problemas também para conseguir encontrar alternativas de forma comum. Encontrar alternativas de forma conjunta para a gente resolver também de forma conjunta. Então, a tecnologia social, ela traz, enquanto princípio, o tempo todo a gente partilhar o processo de metodologias que, de fato, tenham, né, essa possibilidade de diálogo, enfatiza a participação democrática, o aprofundamento da participação democrática e também aquilo que nós estávamos trazendo, né? Quando a gente fala em tecnologia, essa possibilidade da replicação daquilo que a gente aprende em outros contextos que possam, né, contribuir aquilo que a gente experienciou. E essas tecnologias, né, elas vêm sendo cada vez mais entendidas como essa capacidade que existe de um processo de produção de conhecimento, de um processo que envolve esses trabalhos em territórios e algo que, assim, que é essencial a gente conseguir compreender também relacionado a essa discussão da tecnologia. Que esse caráter que, quando a gente fala em tecnologia, né, a gente, dentro principalmente dessa expressão dos contextos dos territórios, o tempo todo a gente vai conseguir perceber que elas podem ser aplicadas, mas que elas precisam ser recriadas. Por quê, gente? Por um simples fato de cada um dos contextos, né, em cada um dos territórios que a gente vai experienciar essas metodologias, elas acabam sendo agregados novos elementos a partir das pessoas que vivem naquele determinado contexto, a partir das necessidades concretas que são apresentadas pela população. Então, ela tem esse caráter dela poder ser reaplicada, mas, de qualquer maneira, ela vai sendo readaptada, né, a partir das necessidades concretas e a partir desses elementos que estão voltados também à discussão do que pode, de fato, ser, né, experienciado, mas também visto essa dimensão da especificidade de cada um dos territórios. Comentando com vocês, né, assim, nessa experiência do mapa social,
que acabou surgindo no contexto lá desse território da Borda do Campo, quando nós fomos aplicar, né, dessa experiência, a gente partiu também, né, de metodologias participativas que foram aplicadas em outro contexto. Então a gente acabou criando uma metodologia de trabalho que unia, né, pesquisa voltada à discussão de dados oficiais, de dados que já haviam sido produzidos, né, por fontes, enfim, diversas, a discussão desses dados de fontes oficiais, arregado daí, atrelado à percepção das pessoas que moram em determinados territórios, né, para a gente conseguir fazer uma leitura dessa realidade que unisse, né, as fontes oficiais com os dados que acabaram sendo trazidos pelos moradores a partir das suas necessidades concretas nessa leitura do diagnóstico, né, e também um processo que envolveu daí assim pensar de maneira conjunta de quais as alternativas que nós poderíamos ter, né, de fato daí planejar, mas um planejamento que fosse o tempo todo, um planejamento partilhado das decisões e partilhado também dos impactos que essas ações poderiam ter no território. Então, num processo contínuo, assim, de leitura da realidade existente, entendimento de qual era a realidade desejada e o que a gente precisava fazer nesse caminho entre a realidade existente e a realidade desejada. Então, quando a gente fala dessas tecnologias sociais, a gente fala justamente, né, que de fato ela precisa ser apropriada pelas pessoas também que vivenciam e experienciam, né, essas discussões dentro desse contexto do território. Por mais que a gente, assim, essas pessoas tenham todo um processo, e quando nós estamos nesse contexto do território, sempre acaba sendo essa relação, né, de troca permanente de construção do conhecimento, o que a gente consegue perceber? Né, que muitas vezes aquelas situações do que acaba sendo a leitura do território, esse processo do diagnóstico mesmo, da gente entender o espaço que, né, acaba tendo esses problemas, a gente consegue fazer a leitura, mas depois na hora de pensar nas alternativas, né, a gente consegue muitas vezes evidenciar muito mais os problemas do que valorizar as potencialidades. Então, nesse movimento dessas metodologias, acaba sendo esse sentido do pensar no fazer, né, dentro de uma proposta que a gente pense, né, do que acaba sendo esses problemas, que a gente partilhe as soluções e que a gente também valorize as potencialidades do que acaba sendo construído nesse contexto dos diversos territórios, né. Então, aqui daí assim, né, por conta da gente fazer essa abordagem sobre tecnologia, trazer um pouco esse esmiuçado conceito e o foco principal nosso, que é pensar nessa perspectiva da tecnologia social enquanto soluções que nós podemos trazer de forma participativa, partilhada, de maneira conjunta, nesse contexto dos territórios, que daí eu vou focar aqui, que acaba sendo a experiência da produção do mapa social. Na hora que a gente fala do mapa social, né, como eu comentei com vocês, ele surge, né, no contexto da universidade, né, acabou sendo em 2007 que a gente iniciou esse processo que envolve a produção desse mapa social. No primeiro momento, assim, a gente acabou tendo uma aproximação com o Instituto Renault, que procurou a PUC porque eles, na verdade nem foi procurar a PUC, foi um processo aí de discussão, onde eles queriam fazer uma leitura de como que eles poderiam fazer o processo de aplicação dos recursos, né, dessa instituição no contexto do território, numa perspectiva em que eles entendessem que quais eram as prioridades da comunidade, né? E quando a gente teve essa aproximação daí com o Instituto, a gente acabou comentando que o nosso interesse era de continuar um trabalho para além de só estar fazendo esse processo da leitura do território. A gente gostaria de daí focar e trazer como ponto principal da discussão essa possibilidade da gente pensar em um processo que tivesse, né, essa relação próxima dos moradores, essa relação orgânica para perceber, né, não só, né, como que seria essa leitura do território para a aplicação de recursos de uma instituição, mas fazer esse trabalho de forma conjunta com os moradores, a partir dessa experiência, dessa construção do mapa que fizesse, né, um processo da leitura da realidade desse território, mas também pensasse em ações contínuas junto com esses impactos e também para a gente buscar compreender esses resultados possíveis, né? A partir do momento que a gente faz essa leitura, faz esse diagnóstico e pensa de forma conjunta com os moradores soluções para os processos que envolvem os seus problemas, né, as suas necessidades principais. Então, quando a gente fala do mapa social, a gente traz esse conceito do mapa social, a gente fala então como um processo que está relacionado a um diagnóstico participativo, mas também essa relação com o planejamento participativo, porque o mapa social, ele traz essa característica
da construção de uma tecnologia social, vamos dizer, né, assim, dentro desse prisma que nós trouxemos, à medida que ele é esse processo de construção de novos conceitos e dimensões, que além de estar fazendo a identificação, né, de alguns indicadores que podem estar sendo avaliados de forma permanente no território, ele cria essa possibilidade, a partir desse diálogo com a população, de quais são os projetos prioritários, quais são as ações prioritárias que nós temos que desenvolver de forma partilhada. E daí a gente também envolveu os diversos agentes que envolvem, desde a aplicação do Instituto Renault, que queria ver lá um projeto que seria prioridade para o território, desde o processo que envolve a pressão do poder público para as áreas de ocupação irregular que precisam ser resolvidas, desde o processo de encontrar junto com os moradores como que acabam sendo alternativas para fortalecer a participação e a mobilização das pessoas que estão lá no território. Então, esse processo do mapa social, ele acaba sendo um diagnóstico participativo, mas ao mesmo tempo também pensa em planejamento e intervenções dentro desse caráter participativo. Então, no primeiro momento do mapa social, ele tem mesmo esse caráter de diagnóstico, né? Quando a gente fala do mapa social, ele acaba sendo esse processo que envolve as pesquisas que são feitas com os moradores do território, né? Então são feitas pesquisas diretas que envolvem, né, a gente conseguir trazer, quando a gente fala do mapa social, eu gosto sempre de fazer uma relação com a história do retrato, né? Quando a gente vai buscar fazer um retrato de algum contexto, a gente vai buscar fazer esse retrato de uma maneira mais nítida possível, né? Então, o mapa social, a gente busca fazer esse retrato da maneira mais nítida possível, em conjunto com os diversos atores e diversos sujeitos que residem em um determinado território. Então, a partir disso, acaba sendo esse retrato voltado a ter esse diálogo mais próximo das pessoas que residem nesse território, ter também um processo de pesquisa de fontes secundárias, então a gente conseguir trazer também o que acaba se tendo de dados, né, da realidade, então, né, desde fontes de IBGE, IPADES, DEB, enfim, está fazendo esse levantamento de informações também que buscam a partir desses dados oficiais trazer esse retrato também da leitura do território, então unir a abordagem dos moradores, a leitura desses dados oficiais e também buscar estabelecer, por meio da pesquisa, uma pesquisa qualitativa, né, que eu vou contar logo mais, que é uma pesquisa que se utiliza de uma técnica que se chama DRUP, que é Diagnóstico Rápido Urbano Participativo, esse processo dessa ferramenta de aprendizagem coletiva, onde a gente consegue estabelecer, né, a conexão de todos esses dados, dessa leitura da realidade, mas também busca daí fazer isso de forma participativa, de forma daí assim que a gente consiga estabelecer essa leitura para conhecer a realidade local, mas também para a gente pensar em ações de incidência dessa realidade local. Tudo bem, gente? Eu estou empolgada aqui, né, contando a experiência, mas está tranquilo? Dá para a gente seguir? Eu não sei se vocês têm assim, alguma pergunta, algum apontamento para fazer. Podemos dar sequência? Tranquilo? Pode ser? Então, quando a gente fala também dessa dimensão do mapa social, a gente pensou de fazer esse processo, né, dialogado também com os moradores, do que envolve uma dimensão mais ampla também, que está relacionado diretamente à discussão do que acaba sendo o processo de hoje a gente pactuar, né, no âmbito do nosso Estado brasileiro, né, o que acaba sendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês acabam tendo aproximação com esse debate dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Sim? Né? Então, assim, me contem um pouco, assim, até como que vocês acabam entendendo esse processo, né? Vocês também, assim, que estão na discussão né, assim, dos enfrentamentos cotidianos mesmo lá na base, como que vocês acabam fazendo a análise desse tal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Eu não sei se eu entendi, assim, basicamente, mas nós temos um sistema lá em Colombo, que é o IPM social. Então, a gente está trabalhando para todos os profissionais se aperfeiçoarem, para a gente eliminar alguns papéis. Eu não sei se isso entraria nessa sustentabilidade, tecnologia e sustentabilidade. Sim. Não sei, né? Não, tranquilo, ótimo. Não, tem a ver, sim, tem a ver. Porque quando a gente fala desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, a gente fala da tal das ODS, que são 17 objetivos que o Brasil acaba pactuando nesse processo do que envolve a gente pensar em objetivos ou seja, aquilo que eu pretendo alcançar, né, relacionado a essas pactuações que o Brasil faz com mais de 187 países, pensando em processos que a gente precisa, assim, né, ter como fonte principal da produção das políticas públicas, das intervenções do território, das nossas relações do que envolve, né, e daí, assim,
enfim, no âmbito desde do governo federal, municipal, estadual, das organizações de diversos sujeitos, essa pactuação voltada a gente pensar em alcançar esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que vai nisso mesmo, né, assim, de proteção ao que envolve essa discussão do meio ambiente. Quando a gente fala dos objetivos de desenvolvimento sustentável, a discussão da igualdade de gênero é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, então prevê várias metas, né, quando a gente fala dessa igualdade de gênero, como que as mulheres cada vez mais podem estar se inserindo nos espaços de discussão, dos espaços de poder, por exemplo, né? Isso é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, as mulheres terem essa equidade, né, do que envolve a equidade salarial, esse é um dos objetivos que está lá, né, quando essa discussão da equidade de gênero. Um objetivo bem audacioso que acaba sendo a gente terminar com a fome no mundo, né? Esse é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente fala nesse processo de acabar com a fome no mundo, o que precisa ser feito? Entre esses diversos agentes, né? Agentes públicos, nós mesmos, né? Assim, para pensar em como alcançar esses objetivos. Então, quando a gente foi fazer essa discussão, né, nesse processo de produção do mapa social, a gente buscou assim, estabelecer esse contato também com os coletivos da comunidade, tentando buscar, né, entender essa responsabilidade do que envolve esses objetivos de desenvolvimento sustentável como algo que todos nós precisamos conhecer e precisamos também pensar em propostas, né, a partir do que qual que é o nosso ponto de partida e onde queremos chegar, né. Então, quando a gente foi fazer a produção desse processo do mapa social, até para metodologicamente a gente conseguir fazer um retrato da leitura do território, que é muito desafiador, a gente buscou estabelecer, né, assim, uma divisão de 4 dimensões principais para a gente conseguir estar dando conta de fazer essa leitura do território relacionado a esses objetivos, ou seja, o que a gente pretende alcançar nesse processo, né? Desde o que está relacionado à discussão de cidades mais sustentáveis, cidades que de fato sejam inclusivas e que tenham o processo, né, assim, das pessoas conseguirem ter a sua segurança legal da posse, quando a gente fala dessas diversas áreas de ocupação. Quando a gente fala do processo daí relacionado à discussão do cuidado com o meio ambiente, quando a gente fala desse cuidado com o meio ambiente, qual que é o significado, né? E isso é uma discussão também que nos provoca muito, né? Porque a gente vê que muitas vezes esse discurso da proteção do meio ambiente, ele acaba sendo mascarado, e principalmente no contexto da cidade, isso é mascarado muitas vezes para tirar as populações mais empobrecidas do contexto dos seus locais de moradia, sem dar qualquer tipo de alternativa. Então, a gente precisa refletir sobre esse discurso do meio ambiente também com muito cuidado. A gente entender a importância de proteger o meio ambiente, mas que esse meio ambiente também seja uma proteção não excluindo a população, mas sim pensando nesse processo de como que a gente garante a condição de moradia, mas garante também a condição do cuidado do meio ambiente. Então, todas essas reflexões ampliadas, né, para que a gente busque estabelecer essa leitura do território a partir de algumas dimensões que eu vou detalhar um pouco mais. Por favor. Então, por favor. Eu lá trabalho no CRAS Guaraituba, né, e no braços do CRAS tem o Centro de Convivência de Idosos. Sim. E o projeto Procriando, que fica em contato com as crianças, né? Então a gente fez um projeto agora de plantio de árvores num terreno ao lado, né? E foi feita antes uma conversa, uma roda de conversa entre os idosos e as crianças, e eles vão fazer em parceria intergeracional esse plantio agora na quarta-feira. Então, e aí os idosos, né, vinham falando de como era a questão da lua, que é boa para plantar isso, aquilo. Então foi bem enriquecedor, assim, essa troca de informação de geração. Que né, incrível mesmo, olha só. E aí tinha a nossa psicóloga ajudou também a participação, né? Aí colocou essa relação entre o ser humano e árvore, né? Da questão do desenvolvimento, de tudo mais, foi bem rico, assim. E agora quarta-feira vai ser o plantio, então bem bacana. Então acho que essa intervenção e ali dentro de um ambiente que estava abandonado, que estava entregue sem uso, né? Sem uso. Que então agora a gente conseguiu revitalizar esse local, tem skate, tem uma cancha de futebol, e agora a gente vai fazer o plantio das árvores, então está sendo assim bem legal. Não, são experiências agregadoras e assim grandiosas, né? E a gente vê assim, né, que não precisa tantos recursos, não precisa tantas, né, assim, tantos processos que muitas vezes a gente acha que né, assim, que enfim, precisa de algo muito elaborado e não é. A gente vê que essas soluções simples trazem um efeito tão inovador, né, tão inovador, tão agregador. Até para proteger as árvores a gente pegou pneus recicláveis, né? Os pneus que foram reciclados da coleta,
para colocar em volta da árvore, para proteger as árvores, toda essa ideia de sustentabilidade e de preservar a natureza. Não, incrível, incrível. E é isso, sabe? Porque essas ideias vêm, né, desse contexto, a gente conseguir... Né? Porta comunitária. Né? É, nossa, incrível, né? Porque é isso, a gente consegue daí estabelecer essas relações intergeracionais, né? E também, assim, conseguir estabelecer esse trabalho conjunto, conseguir estabelecer possibilidades de ação inovadores, porque é de fato, né? Então a gente vê que, assim, são demandas que a gente pode daí construir de uma forma, né, conjunta, e que soluções muitas vezes, e eu estou trazendo isso, soluções que a gente consegue trazer, né, enfim, possibilidades, né, no contexto que a gente vive, só que daí também é aquilo que eu tomo muito cuidado da minha fala, né, que a gente encontre essas soluções nesses contextos, né, daí, assim, dos territórios, mas também que a gente não deixe de forma alguma de entender quais são as soluções e as responsabilidades do papel do Estado. Então isso é algo que eu sempre foco muito nesse diálogo, nessa discussão do que está relacionado a essas tecnologias sociais, essas intervenções do território, porque sim, essas soluções são possíveis, né, que a gente pode estar fazendo esse processo de partilha, de entender com os moradores quais são as prioridades, mas também, né, a gente não pode tomar só essa responsabilidade para si. A gente tem que entender que essa responsabilidade tem que ser partilhada com os diversos entes que têm as suas responsabilidades também. Então isso é algo que é muito importante a gente conseguir caracterizar, né, nesse processo do que envolve daí, assim, essa relação, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que perpassa, né, dentro desse âmbito daí, assim, do que o Estado pactua enquanto precisamos compreender sobre esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para pensar em ações e práticas que busquem alcançar, né, esses objetivos e entenda a responsabilidade desses diversos entes para que a gente possa conseguir atuar, né, numa sinergia mesmo, né, de várias intervenções para trazer essa perspectiva, né, de alterações de contextos, processos de fato transformadores. Então, né, nessa proposta do mapa social, acabou sendo ali, né, feito essas dimensões para, enfim, facilitar até nessa forma didática para a gente conseguir perceber, né, essa leitura mais ampliada do território. Então, quando a gente fala essa relação, né, que vocês vão ver ali aquelas figuras, qual relação que tem cada uma dessas dimensões com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando a gente fala da cidade humana, a gente fala da análise sobre as políticas públicas e sociais que tem nesse território. Saúde, né? O que acaba sendo as principais demandas de saúde que a gente precisa identificar com a população? A gente sabe lá que acaba tendo uma demanda reprimida enorme de saúde. Isso é um dado importante a gente conseguir entender. Mas quando a gente vai ver com esse dado seco, que eu digo, né, que é o dado que tem lá na pesquisa, a gente precisa compreender o que é o significado, né, dessa discussão da saúde ser uma demanda reprimida enorme no território. Por que acaba tendo essa demanda reprimida no território? E a partir do momento que a gente vai e faz esse diálogo coletivo, a gente consegue perceber, sistematizar essa relação dos dados que são oficiais com a realidade concreta da população. A demanda acaba sendo da demanda reprimida de saúde, muitas vezes que as pessoas não têm possibilidade de se deslocar até a unidade de saúde, que é muito longe no território. Né? E que a gente precisa perceber quais as ações que a gente precisa fazer para isso modificar. E essas ações têm que ser partilhadas, essas ações precisam ser pensadas de forma conjunta. Né? Então, assim, nessa cidade humana, a gente faz análise das políticas sociais diversas, as situações de violência no território, porque quando a gente vai trabalhando nos diversos territórios, a gente vê isso de uma forma latente, concreta, como se dá, e aí me chamou bastante a atenção de vocês, né? Vocês estão falando desse desafio do trabalho com juventude. Gente, é um desafio enorme, mas enorme mesmo, que está posto para nós, né? Enorme, de como que a gente consegue, de fato, fazer um trabalho de construção com a juventude, eu coloco com em letra maiúscula, né? No sentido que a gente consiga, de fato, né, entender o que esses jovens também querem fazer, o que esses jovens querem propor, o que eles querem criar, né, daquela ideia mesmo da inovação. E isso é um desafio que está colocado muito grande para nós. Como que a gente pensa também, né, nessas estratégias e possibilidades de a gente fazer esse diálogo do encontro com esses jovens, né, para que eles também coloquem as possibilidades, coloquem os limites, coloquem daí dessa relação forte do tráfico que tem principalmente nos territórios mais vulneráveis, né, como um processo, muitas vezes, assim, do que a gente descobriu aqui na construção do mapa, que eles entendem isso como alternativa de emprego. Eles entendem como alternativa de emprego, e daí? Né? Como é que a gente lida com essas situações? Como é que a gente pensa? Porque ao mesmo tempo que eles lidam com essa dimensão do tráfico como possibilidade de emprego, eles falam, a gente tem uma vida muito curta nessas experiências que a gente acaba tendo nessa relação com o tráfico, porque a gente não quer isso. Como que a gente pensa em possibilidades conjuntas, inovadoras para a gente reverter isso? Né? A partir do que eles também
trazem de leituras e trazem, né, de uma forma partilhada de possibilidades comuns, à medida que a gente vai conseguindo estabelecer esses encontros, esses debates, essas discussões. Por favor, por favor. Então, nós trabalhamos lá em Colombo com as medidas socioeducativas. E daí, professora, você falando aqui, né, tá remetendo para... a gente tem um projeto lá, que é o projeto de planejamento de vida, que ele está embasado na... se apropria das questões do plano individual de atendimento, né, do PIA. Então, a partir dali, a gente desenvolveu uma ferramenta pedagógica, né, de tecnologia social, e que tem dado bastante resultado. Então, a proposta, ela tem um prazo lá de 6 meses, né, que a gente vai trabalhando com os adolescentes, especialmente os da liberdade assistida, mas também os da prestação de serviço comunitário, né, os que têm medida mais longa e tal. E daí a gente vai trabalhando ali, são 6 dimensões que nós vamos trabalhando, e justamente isso, é aquele atendimento individualizado, aquela conversa com o adolescente e construindo lá o caminhar dele, né, e possibilitando então ele se autoconhecer. Então a gente trabalha ali as dimensões da cidadania, que é a questão da documentação. Então eu acho que a Vivi convidou a gente, né, para no próximo encontro apresentar, e eu acho que a gente vai poder falar um pouco melhor daí, né, sobre esse projeto que nós desenvolvemos lá. Ah, que incrível, que ótimo, né? Porque a gente vai vendo isso, né? Dessas experiências que a gente vai conseguindo trocar. Essas experiências também são experiências grandiosas que a gente podem ser experiências, né? Que a gente pode estar replicando em outros contextos. Então, foi muito legal, porque a gente trabalha com esse projeto, iniciamos a construção dele em 2014, 2015, a gente conseguiu colocar em prática, né, começamos a aplicar, então a gente construiu lá um tabuleiro numa parede, um amigo nosso grafiteiro foi lá e fez o grafite da cidade, né, para trabalhar a questão da pertença da cidade. Bom, no mês que vem eu vou poder explicar melhor. Mas o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, que nos convidou no ano passado. Então eles escolheram a nível nacional 5 projetos e nós somos um dos escolhidos, e nós fomos até Brasília falar para os dos estados, exatamente. Então a gente foi apresentar, e lá muita gente se interessou em querer saber do projeto também para poder aplicar. E agora, de novo, eles fizeram contato, nesse momento a gente está preparando o material para compor uma cartilha que eles estão produzindo a nível nacional também. Então, com essa experiência que a gente foi desenvolvendo lá e atualizando. É isso, né? Sim. Muito bom. Não, é isso, né, gente? É isso. A gente vai aqui nesse processo de diálogo, de discussão, a gente vai vendo que a gente está fazendo tecnologia social assim, no nosso processo de intervenção do território, e tem que, assim, de fato, conseguir fazer, né, essa troca, esse processo também, assim, que a gente busque assim, mostrar o que foi a construção dessas experiências a partir dos limites e das possibilidades também, né, que vão se materializando, e a partir daquilo que a gente comentou, né, da gente conseguir também estar muito atento, também assim, de entender que cada contexto é um contexto específico, a gente precisa muitas vezes adotar estratégias específicas também a partir de né, das realidades, né, é isso, da realidade que vai se manifestando dentro desses territórios. Fantástico. Isso, no nosso painel vai ter coisa dessa para a gente conseguir discutir. Muito bom, muito bom. Muito bom. Então, enfim, né, daí comentando com vocês dessas dimensões, daí assim, né, nessa prosperidade social que a gente acabou colocando ali, como que acaba sendo essas condições de emprego das pessoas do território, renda, né, o que eles pensam muitas vezes da dimensão dessa possibilidade de criar novas condições de trabalho, do processo da educação, como que eles acabam entendendo assim, né, como que nós entendemos, né, nessa construção do território, essa percepção sobre a educação. Daí uma outra dimensão também é do bem-estar urbano, então é uma dimensão que vai falar um pouco desses serviços coletivos, as condições habitacionais, né, como que acaba sendo as condições de áreas de ocupação, de moradia, de infraestrutura, de urbanização, de mobilidade urbana. Então daí assim, né, a gente conseguiu perceber nessas outras dimensões esse retrato do território, e essa cidade participativa a gente conseguiu também perceber como que se dão as redes locais, sociocomunitárias, como que acaba sendo essa relação de rede que extrapola essa rede socioassistencial, mas a rede de solidariedade também que vai se manifestando nesses diversos contextos. Né? Como que se dá a prática da cidadania ativa, como que acabam as pessoas no território entendendo a participação, porque muitas vezes também esse entendimento da participação, eu sempre comento, né, a participação é um termo polissêmico, a gente muitas vezes fala de participação, mas qual participação estamos falando, né? De que forma de participação que a gente está falando?
Então, assim, né, essas muitas dimensões que foram construídas é para buscar fazer esse retrato, para buscar, né, dimensionar de uma forma, vamos dizer assim, mais didática, esses muitos elementos que a gente foi discutindo em conjunto com, né, a população, com os moradores e também nesse processo de buscar sistematizar, né, como que acaba sendo esse retrato, a leitura do território e pensando também de ações posteriores que a gente pode estar criando e definindo de forma conjunta. Então, assim, né, só falando dessas dimensões, o que também a gente identificou que seria interessante estar conseguindo dar conta de produzir. Isso também é um processo bem interessante, porque, por exemplo, né, esses agentes, né, que são agentes públicos, que acabam se inserindo nessas discussões, que nem assim, lá nesse contexto específico, a equipe que acaba compondo o Centro da Juventude, daí assim, a coordenadora do CRA junto com a sua equipe, no primeiro momento, assim, a gente ficou com essa preocupação de como que seriam essas relações dessa dimensão participativa dos moradores com esses agentes, mas foi uma construção bem interessante, porque de fato, né, assim, a população que está lá participando, né, os moradores que estão lá no contexto do território participando, eles não deixam de fazer análise crítica da política, né, da política de atendimento da população, e de qualquer forma, esse papel também que eles fazem enquanto análise crítica, eles entendem assim, o contexto, né, que a gente vai fazer dessas discussões, o contexto mais macro, que determina a política, e não o papel daqueles agentes que estão ali, que estão querendo contribuir no processo. Então isso acaba sendo também nesse caráter, né, dos pilares que sustentam o DRUP, nessa dimensão do comportamento também, né, porque a gente precisa estabelecer esse diálogo franco, esse diálogo que ao mesmo tempo também seja um diálogo de pactuações e que vão vir também, né, muitas vezes posicionamentos de cobrar os atendimentos ou mesmo, né, verificar nas comunidades essas demandas que vão ter, né, das relações de poder que se expressam mesmo no contexto do território, mas aquilo que eu estava comentando com vocês, né, a partir dessa pactuação de confiança e muito mais de assim, estabelecer essa definição de aproximar os interesses dos objetivos comuns, né? A gente conseguir também estabelecer esses objetivos comuns para que de fato assim, né, essas demandas que vão surgindo, enfim, né, daquilo que a gente trouxe aqui das micro-relações vão ficando, como é que eu posso falar? Na verdade, se desconstruindo, né, nessas caminhadas. Agora, nesse sentido, o fato de vocês serem um elemento de fora é fundamental, porque quando você faz parte, compõe a situação ali, né? Como representante do poder local, é muito mais complicado, penso eu, né? Porque até esse diálogo, né? Porque em alguns casos as pessoas podem entender, personificar, né, essa crítica, ou o próprio morador não ter coragem de falar. Então quando você vem de fora, traz um elemento de fora, né, me parece que... Uma dúvida que eu fiquei, André, talvez eu sei do tempo, mas a gente está corrido, mas assim, essa questão da... Quando você fala de poder decisório, né, da decisão e tal, ela não tem a ver com autonomia e com níveis de poder, né? Como que fica isso? Porque acho que o colega ali colocou, né, que a população ela vem com uma certa ansiedade de ver suas demandas atendidas, né? E como que vocês lidaram com isso no grupo, né? E essa coisa do poder da decisão, né? Não tem médico especialista na unidade de saúde, então isso é uma demanda importante. Como que vocês lidaram com isso? Então vejo, né, porque daí assim, como acaba sendo esse processo assim, de momentos também que a gente trabalha nessa dimensão do grupo, e no grupo não só, né, no processo que envolveu o mapa social, a gente conseguiu assim, né, caracterizar bem, fazer a história das pactuações, porque nesse primeiro momento inicial é da gente conseguir estar estabelecendo essa leitura do território, e eu acho que essas angústias, sabe, vão aparecendo também. Mas vocês vêm aqui fazer uma leitura do que a gente já sabe, né? Então, assim, isso também foi tendo que ser feito todo um processo, né, de discussão por que é importante fazer essa leitura, porque essa leitura acaba sendo uma ferramenta de luta, né, que à medida que a gente vai conseguindo sistematizar essas informações, trazer isso de uma maneira mais organizada, também acaba tendo muito mais poder para fazer esse processo de incidência, de cobrança. Então a gente foi fazendo essas mediações, na verdade eu penso que foi nesse sentido, né? E entendendo também que a gente não estava simplesmente indo lá, enquanto contexto, fazer uma leitura do território e tchau, né? Nos encontramos algum dia qualquer.
Mas que daí esse processo, né, a gente acabou daí fazendo a construção de que seria feito sim a leitura desse território de forma partilhada e depois as prioridades de ação seria definida em forma conjunta e coletiva, então a gente, né, assim, dessa forma a gente viu que não poderia estar atuando em tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Mas à medida que a gente definiu essas prioridades de forma partilhada também, a gente assumiu o compromisso desse coletivo, desse grupo, de continuidade do processo, né? Daí, assim, de quais as estratégias que seriam de incidência, quais as formas que seriam daí da gente conseguir alcançar esses objetivos, que são objetivos comuns, também, né, dentro dessa perspectiva de partilha, né? De partilha enfim, né, com as pessoas que residem no território. Então foi meio nessa proposta, mas envolve mesmo, eu vejo que, né, à medida que a gente vai entendendo essas possibilidades como algo do processo de aprendizado permanente, né, de construção coletiva, de partilha do poder, né, porque isso também envolve essa dimensão muito forte da partilha de poder, da cooperação. A gente vai conseguindo também desenvolver esses processos da potencialidade da fala, da autonomia, do posicionamento. Então isso vai se dando no decorrer do processo. E de eu concordo plenamente, né? Talvez assim, por a gente estar lá nesse contexto como universidade, né, com essa relação com a Renault, né? Apesar que lá, por exemplo, agora nos outros territórios a gente não tem menor aproximação com a... a gente daí, assim, nesses outros contextos, a gente não tem essa menor aproximação com qualquer, assim, né, por exemplo, do Instituto Renault. Daí lá a gente acaba tendo parceria com o pessoal da UFPR, né, do NCEP, do Núcleo de Comunicação e Educação Popular, e com a LAURB. Né, assim, o Ministério Público também tem ido, né, nas reuniões, tem participado, então tem feito esse papel também de agente que tem acompanhado o processo, mas é um outro momento, né? Mas de qualquer forma, eu vejo, isso é daí assim, né, a minha leitura, eu vejo que quando a gente chegou lá, enquanto universidade, mas com essa relação com o Instituto Renault, eles criaram no primeiro momento bastante reticências. E essa vinculação da confiança, ela foi vindo no processo. Porque eles pensavam assim, estão aqui, vieram prestar serviço para a Renault, daí assim, né, logo mais, daí vão estar vindo aqui fazer daí o processo de levantamento com a gente e vai embora. Então, essa vinculação que foi construída no processo, que a gente também não estava ali quanto salvador da própria pátria para resolver todos os problemas do universo, mas que a gente estava ali com essa intencionalidade de fazer, né, essa discussão conjunta, que a gente assumiu alguns compromissos nesse contexto, né, do território, da gente estar pensando essas possibilidades de trabalho coletivo. Isso também foi construído, vai sendo construído, né? Porque no começo, de fato, é isso. Eles falaram, né, vem essa turma aqui, daí, né, estão vinculados com a Renault, estão vindo aqui só para daí, assim, né, enfim, trazendo material para entregar para a Renault e depois... Então, no processo, foi se construindo essas relações, né? E isso também é construção, não tem muito jeito, né? A gente vai estabelecendo esses vínculos de confiança. Então, nessa metodologia também, ela prevê essa triangulação da metodologia, né, que acaba sendo... Quem são a equipe, né, que faz esse levantamento de dados do território, então a gente coloca ali, né? E tem essa relação direta com os agentes locais, os agentes externos, com o grupo de equipe interdisciplinar, porque assim, né, na verdade, nessa metodologia do grupo, acabou daí sendo o serviço social que ficou à frente dessa metodologia, mas, por exemplo, na análise dos dados secundários, dados estatísticos, a gente teve a parceria com o pessoal daí, assim, na verdade, a Débora, ela acaba sendo da engenharia da computação, mas ela lida com dados estatísticos, com, assim, outras pessoas que acabam compondo com a gente, o núcleo e a Rede Marista também, né, teve uma cientista política que participou conosco, tem outra assistente social da Jucimério, César, que é professor de Ciências Sociais, enfim, daí eu vou apresentando aqui, né, como é que acaba sendo essa discussão dos agentes externos e atores locais, né, que se dá daí por meio das pessoas que trabalham no território e que, né, assim, ou que acabam sendo agentes públicos nesse território, da equipe multidisciplinar e da comunidade, algo também que a gente busca ao máximo estabelecer, essa dimensão daí, assim, da paridade, né, entre mulheres e homens no território que acabem participando desses processos. Então a gente sempre também busca estabelecer esse cuidado mesmo, né, assim, de verificar que as pessoas que daí, assim, acabem participando seja dentro dessa perspectiva da igualdade de gênero. Então, o foco, né, das intervenções acabam sendo com as pessoas do território, das organizações, né, de entender como é que se dá os acontecimentos e os processos
enfim, das relações nesse território. E os meios, né, como é que a gente acaba fazendo esse processo do DRUP, é por meio de diagramas, de desenhos, que é uma outra metodologia que é super interessante da gente conseguir abordar, né? Foi assim, né, nesse diálogo daí com as pessoas lá do território, o que aconteceu? Na hora que a gente foi produzir essa leitura desse mapa, a gente levou lá o mapa da borda, que assim, na verdade na borda a gente está num momento mais ampliado, então eu vou me remeter sempre ao exemplo da borda, porque na borda a gente já está nos processos de intervenção. Na Caximba e também no SICSU, a gente está nessa fase inicial do diagnóstico. A gente está ainda aplicando essa metodologia do grupo no início, de fazer esse processo inicial da leitura, por meio das oficinas, né? Mas enfim, só por isso que eu vou me arrepender mais aqui a experiência da borda, que a gente já está mais avançado daí nas ações daí, né? Desses vínculos do território. Então, nesse diagrama que eu estava falando dos desenhos, então a gente levou um mapa lá do território para eles conseguirem identificar quais as organizações mais significativas, né? E foi algo muito interessante, porque teve alguns moradores que eram de uma região lá da Borda do Campo que se chama Libanópolis. E essa região não aparece no mapa. Não aparece no mapa, não aparece. Eles falaram, mas daí como assim não aparece no mapa? A gente é a Borda do Campo, a gente se considera como Borda do Campo. Eu falei, então vamos desenhar aqui Libanópolis, né? O que vocês acham? Vocês acham que dá pra gente colocar o desenho aqui, já que vocês se consideram como Borda do Campo? Sim, vamos desenhar aqui. Tem alguém que dá para fazer assim esse desenho e levar daí para a prefeitura? Porque a gente se considera enquanto Borda do Campo. A gente falou, não, então isso daí é algo que a gente precisa fazer, é uma ação que a gente precisa fazer. Porque se vocês se auto-identificam como Borda do Campo, como é que pode ter, né, essa construção que vocês não estão identificados aqui nesse mapa? Então, oi? Da característica do nome Libanópolis, inclusive, né? Aham, sim. Uma associação, sei lá, da descendência, né, do Líbano, por exemplo. Sabe? Pois é, né? E não, né? Nossa, porque é uma região de fato muito afastada. Ele fica já ali na divisa com... enfim, ele pega ali, né, naquela região da onde é o pedágio, sabe? Ele vai lá bem próximo do pedágio, mas ele integra o território, ele faz parte do território, as pessoas estão lá, se identificam também como borda. E nesses meios, nesses meios, a gente vai conseguindo daí... Nesses meios de processos de trabalho com diagramas, com desenho, nessas observações, nessas entrevistas, nesses debates, a gente vai conseguindo também trazer uma construção mais ampliada, sabe? Dessa interpretação do território e dessa discussão daquilo que a gente estava trazendo, nessa discussão do pertencimento, né? Porque, enfim, de visualizar quais as organizações que de fato eles têm como maior referência, maior importância, e também entender como que muitas vezes, dentro desse contexto do território, eles se identificam também, né? Então, isso daí também, a gente utilizar esses diagramas, esses desenhos colaboram bastante para a gente fazer essa dinâmica, essa didática mais visual. Bom, eu acho que eu vou estar acelerando, tá, gente? Porque eu fui trazendo aqui os detalhes das etapas da metodologia, mas como eu vou mostrar a história de como que foi a construção, daí assim, eu queria agora mais mostrar como é que foi essa caminhada da metodologia para a gente desenvolver essa atuação do território. Então, no primeiro momento a gente chegou lá, né, dentro daquilo que eu estava comentando com vocês, tendo pouca aproximação com as pessoas do território. A gente tinha, assim, né, o contato do Instituto Renault, sabia de algumas organizações sociais que desenvolviam trabalho no território. Então, nesse primeiro momento da metodologia do grupo, a gente acaba fazendo o processo do que a gente chama de identificação de pessoas-chave. De pessoas que de fato têm um processo de, enfim, de atuação no território, seja alguma, assim, não, e isso daí eu queria trazer como destaque, não são só lideranças, são pessoas que, enfim, têm algum tipo de atuação no território, né, e que a gente possa ter esse primeiro contato e aproximação. E foi isso que nós fizemos, né, tentar identificar como, por exemplo, ligava lá daí assim para uma pessoa que acabava sendo daí da agente de saúde. Essa agente de saúde falava, olha, tem tais pessoas que vocês podem entrar em contato. E a gente foi fazendo esse processo inicial de identificação de pessoas-chave com um instrumental, né, de análise, numa primeira aproximação, de tentar trazer alguns elementos que envolvessem essa leitura inicial do território, né, nas dimensões relacionadas à saúde, à educação, participação. Só que tem um momento nesse instrumental que a gente acaba identificando, por meio assim, desse contato direto com as pessoas, o que a gente chama de efeito bola de neve. Já ouviram falar?
né? Daí nesse efeito de bola de neve, nesse instrumental, a gente pergunta assim, tá, então nessa discussão de saúde, né, você acabou sendo trazido como referência do território, mas quais são as outras pessoas que vocês entendem que poderia, né, estar fazendo esse processo de colaboração, da gente conseguir também trazer enquanto discussão aqui, para agregar nessa leitura do território. E isso daí a gente acabou fazendo, né, vários encontros, né, nessa discussão da gente conseguir caracterizar quem são, né, assim, diversas pessoas do território que a gente poderia estar conseguindo também estabelecer essa rede mais ampliada de contatos, né. Então, nesse primeiro momento foi justamente esse momento da identificação das pessoas-chave. E daí, assim, da gente fazer esse efeito de bola de neve para ampliar cada vez mais grupos e grupos e grupos de pessoas que pudessem estar abordando sobre essa análise, né, não só do território, mas da gente conseguir fazer essa rede mais integrada mesmo, né, de diversos sujeitos. O que eu acabei trazendo como destaque ali foi, assim, a importância também de nós, enquanto equipe, enquanto grupo, estar realizando as oficinas formativas.